pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada a você que nos acompanha. Nós optamos por realizar esse modelo de aula em virtude dos últimos acontecimentos. Estamos gravando agora no dia 20 de março, então esse é um meio que resolvemos adotar em razão dessa pandemia, né, do Covid-19, o coronavírus, que tem exigido de nós aí esse isolamento social, mas penso que não nos impede de estudar, né, de dar continuidade aos nossos estudos. Então, espero contribuir aí dessa forma para o aprofundamento dos estudos, das nossas reflexões, aquelas iniciadas em sala de aula e agora por esse novo modelo. Ok? Vamos lá. Para você que eventualmente possa estar acompanhando, meu nome é Carlos Alberto, eu sou o professor Carlos Alberto e os nossos estudos de hoje se concentram na área do direito privado. Ok? Então vejam, rememorando aquilo que já foi objeto de aulas expositivas, inclusive de um material que encaminhei aos senhores, nós passamos a refletir a partir do direito, né, da ciência do direito, a partir de uma contextualização, né, uma contextualização das várias disciplinas do direito, e nesse caso específico, direito privado, a partir do quê? A partir da existência, né, da razão de existir do direito. Ok? E aí discutimos bastante a esse respeito, né? Chegamos à conclusão, não diria conclusão, mas ao entendimento de que uma das principais características do direito é a socialidade, né? A socialidade, uma vez que o direito ele se faz presente apenas em sociedade, ok? Como todos nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade é perigoso, olha só o que está acontecendo. É necessário o quê? A presença do direito. Este direito, me refiro especificamente ao direito positivado, às leis produzidas por nós, né, pelos homens, pelas pessoas, para que haja aí a possibilidade do quê? De uma convivência harmônica, de uma convivência possível, menos conflituosa. Joia? Então, partindo, né, deste ponto de vista, dessa perspectiva, é que nós concluímos, né, é que nós chegamos aí a ter contato com a doutrina do professor Miguel Reale, né, que cuida da tridimensionalidade do direito, em que tivemos aí a oportunidade em sala de aula refletir também, né, a respeito dessas três, né, dos três pontos, dos três planos de análise que o professor Miguel Reale nos traz a partir da sua teoria do direito, que seria, né, estes fatos sociais que são valorados por essa sociedade e que eventualmente, né, dada a necessidade, se transmutam e se transformam em normas jurídicas, leis positivadas. Ok? E aí, a partir disso, passamos ao quê? A focar os nossos estudos também a respeito do quê? Sempre olhando a partir da ótica do direito privado, né? Afinal de contas, as relações, né, o que forma a sociedade são as pessoas, e as relações entre as pessoas são disciplinadas, as relações particulares, pelo direito privado, e nesse sentido o diploma legislativo, né, mais extenso do nosso ordenamento jurídico é o Código Civil. Logo, teremos a análise ao longo do semestre de vários diplomas legislativos, mas a maior ênfase talvez seja a do Código Civil. Então eu te convido nesse exato instante a se organizar. Penso que vocês já estejam aí, assim como eu, né, com a legislação ao lado, o vadimeco, né, o vadimeco ao seu lado, o teu caderno, para que possamos aí fazer as devidas anotações
né, os devidos apontamentos para depois, logo em seguida, fazer um aprofundamento a partir aí das doutrinas. Tudo bem? Doutrinas, consultas jurisprudenciais, artigos e tudo aquilo que faz parte da rotina de um estudante de direito. Legal? Deixei até uma provocação, por óbvio, não deixaria nunca de provocar aí, inclusive os demais professores, né? Veja, nós fizemos aí, tomando emprestado uma obra, inclusive, de Monteiro Lobato, né, que seria A Terra Vista da Lua. Eu não me recordo agora nesse exato instante o título da obra, mas eu vou deixar aí nas referências. Vejam, A Terra Vista da Lua. Então poderíamos o quê? Se observarmos a Terra a partir dessa perspectiva vista da Lua, nessa imagem, né? Essa imagem mental, essa reflexão que eu lhe convido a fazer nesse instante, poderíamos ver o quê? O planeta Terra, né? O planeta Terra sem essas divisões, né? Aquilo que o Raul Seixas propõe, sem as cercas embandeiradas, ok? E o que acontece? Eu te convido a fazer essa mesma viagem, né? Essa mesma construção imaginária a respeito do direito. Eu te convido também a refletir a partir dessa perspectiva. Penso que, nesse instante, seja prudente imaginar esse direito como? O direito uno, o direito indivisível, o direito indecomponível. Ou seja, a sua decomposição, a sua divisão em vários ramos, em várias disciplinas, direito civil, né? Que eu acabei de dizer agora a respeito do direito privado, direito penal, direito tributário, direito administrativo, direito do trabalho, né? E assim por diante. Tantos outros ramos do direito são divisões, o quê? Meramente didáticas. Divisões para que seja possível o quê? Estudar o direito, ok? Mas nunca se esquecendo do quê? De que o direito ele se apresenta nas nossas vidas como? Não dessa forma, não dividido em vários ramos, várias disciplinas, mas se apresenta como um todo, um único ato, uma única ação. Vejam, pode ter reflexo em vários desses ramos. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, de uma maneira muito lúdica, né, bem simplória, se os senhores me permitem, isso me refiro agora, nesse instante, a proposta dessa aula são para os alunos ingressantes, né, iniciantes. Eu me dirijo aí aos alunos de primeiro semestre. Então, vejam, eu estou fazendo esta exposição de uma maneira bem simples, né, bem lúdica, para que possamos o quê? Depois disso, aprofundar os estudos. E é dentro dessa provocação que muitas das vezes brinco com os alunos e demais professores, né? Alguém pode viver décadas, ou até mesmo toda uma vida, e nunca vamos dizer assim, se relacionar, né, com o direito penal. Eu desejo que não, seja profissionalmente ou ter também, eventualmente, regras de direito penal, né, se sujeitando a essas regras aí, né? Lógico que isso é uma grande brincadeira. Agora, certamente os senhores, e isso sem exceção, né? Sem exceção, nossas vidas passarão pelo Código Civil. É o Código Civil, eu costumo brincar com os meus amigos, e é nesse instante que as reflexões passam por onde? Costumo brincar e os senhores já te fizeram essa experiência comigo e eu te convido a novamente olhar, ter uma visão panorâmica do Código Civil. Ter uma visão panorâmica do Código Civil que trata do quê? Se propõe a nos mostrar qual seria o sentido da vida, né? Afinal de contas, por lá eu terei disciplinas antes mesmo de nascer até o dia do nosso passamento. Ok? Então toda essa nossa existência regulada sob a ótica do direito civil. Basta dar uma consultada e você fará isso, tenho certeza. Em um outro momento, numa outra oportunidade, poderemos aí aprofundar essa reflexão. Tá joia? Agora é o seguinte, o que nos traz hoje para este exato
instante, para este momento, é tratar de um aspecto da ciência do direito que irá interessar a todos os ramos, todos, sem exceção também, todos os ramos do direito. Por quê? Porque proponho hoje o quê? Que façamos um estudo, meus amigos. E aí os senhores já podem iniciar aí as suas anotações aí nesse teu manual caseiro aí no teu caderno. Iremos tratar do quê? Olha só, da hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica. Hermenêutica, que é uma expressão, né? Te convido aí a fazer o quê? A fazer uma busca, inclusive, da raiz dessa palavra hermenêutica. Os senhores irão verificar que hermenêutica, né, é a ciência da interpretação, e neste caso estamos falando da interpretação das leis, ok? Eu sugiro sempre aos meus alunos, eu vou reforçar mais uma vez, tenhamos nós, estudantes de direito, o quê? O nosso próprio glossário, tá? O nosso próprio glossário, coloquem aí, façam as anotações das principais palavras que venham surgindo ao longo das aulas expositivas, para que os senhores possam depois, o quê? Analisá-las de maneira detida e poder o que? Compreender quais são os institutos, inclusive a origem de determinadas palavras, como essa que eu sugeri aqui inicialmente, hermenêutica. Isso se faz a partir do que? A partir da etimologia, ou seja, o estudo, né? O desenvolvimento do estudo da origem das palavras, a origem das expressões, ok? Vejam, os senhores irão se surpreender. Hermenêutica, né? Mitologia grega, Hermes. Vá lá, consulte. Depois voltamos a refletir a esse respeito. Joia! Então, a hermenêutica jurídica, no primeiro momento, como que poderíamos aí dar uma conceituação? Hermenêutica jurídica é a atividade prática. Né? Atividade prática característica de quem? Característica dos juristas. Vejam. Olha só, uma expressão nova também para os senhores aí. Característica, o quê? Da atividade do jurista. E quem são os juristas? Eu sei que os senhores vão o quê? Buscar uma conceituação a respeito disso. Os juristas, né, de maneira lúdica também, bem tranquila, quem são esses juristas? Somos nós, estudantes de direito, aqueles que se debruçam acerca da ciência do direito. Então, hermenêutica jurídica, meus amigos, é a atividade própria do jurista, essa atividade prática aí do jurista que busca descobrir o quê? O real sentido e alcance das normas. O real sentido e alcance das normas jurídicas, cuja finalidade qual é? Fazê-la incidir diante de um caso concreto. Acabamos de falar a respeito de que não é possível ou não seria mais adequado analisar o direito divorciado da sociedade, de modo que o quê? O intérprete, né? O intérprete do direito, ele sempre fará isso a partir do quê? Olhando sempre para a aplicação, para a incidência desta legislação, desta lei no caso concreto, em sociedade. Então vejam, meus amigos, toda e qualquer lei, ela se sujeita a uma interpretação, desde as mais simples até as mais complexas. Vejam, agora, então, professor, é o jurista que fará essa interpretação? Sim. E haveriam alguns métodos, né? Olha só, uma outra expressão muito bacana também que eu gostaria de deixar para os senhores. O método, né? Qual método, professor? Qual caminho eu devo utilizar para fazer uma boa interpretação? Meus amigos, existem vários. Eu vou citar aqui 4 deles. 4 métodos, 4 recursos, 4 caminhos em que o jurista ele utiliza para interpretar, para buscar o real sentido, o real alcance, sentido e alcance das leis. O primeiro deles, se você quiser anotar,
Vamos lá. O primeiro deles é o gramatical. O primeiro deles é o gramatical, ou seja, o literal. Todas as leis constantes do nosso ordenamento jurídico, né, elas estão escritas no idioma oficial da nossa República. O idioma oficial da nossa República é a língua portuguesa, ok? Então vejam, olha só, a literalidade do texto normativo está em língua portuguesa, ok? Professor, me deu fundamento. De onde o senhor extrai esse entendimento? Eu te convido, não agora, depois, a ir até o artigo 13. Vou anotar aqui ao lado, aqui, ó. Ir ao artigo 13 da Constituição Federal. Constituição Federal, que eu estou utilizando o quê? Esta sigla aqui, ó. CRFB, ou seja, Constituição da República Federativa do Brasil. Tá joia? Lá no artigo 13 os senhores irão encontrar o quê? O fundamento legal, onde é que está escrito que o idioma oficial da República Brasileira é a língua portuguesa. Tá joia? Então vejam, o jurista, ele parte de onde? Ele parte, qual é o ponto de partida para a interpretação? A literalidade do texto normativo. A literalidade do texto normativo. E este texto normativo é a atividade do jurista? Não, meus amigos, não. A literalidade, quem inova a ordem jurídica, quem tem o compromisso de elaborar as leis, são os legisladores. Né? São os legisladores. E nós temos legisladores por toda a nossa república, por todo o país. Não é isso? Os senhores sabem, inclusive, que aquelas leis de alcance nacional são produzidas por aqueles filhos da pátria que labutam onde? Onde labutam aqueles filhos da pátria? Lá em Brasília. São os chamados congressistas. Né? Diferente de nós também, filhos desta pátria, eles labutam em Brasília e produzem o quê? Produzem as leis de alcance nacional. Temos também os legisladores que labutam nos estados, nos respectivos estados, né, nos 26 estados membros que compõem o Estado brasileiro, e aqui no nosso caso em São Paulo, que labutam na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Do mesmo modo que teremos legisladores onde? Legisladores no âmbito municipal, ok? Que integram, fazem parte do Poder Legislativo Municipal e são chamados também de vereadores, ok? Então vamos lá. Partindo, nosso ponto de partida é a atividade do legislador. E nós iremos o que? Enquanto juristas, interpretar o que? Estas leis produzidas. Então nós faremos num primeiro momento, a partir da interpretação, isso, a hermenêutica jurídica, a interpretação gramatical, o que? A análise do texto no seu sentido literal, ou seja, das palavras, para captar o que? O seu valor expressional, aquilo que está expresso, ou seja, a vontade do legislador. Qual a vontade do legislador? Não podemos deixar de lembrar que o que? A lei, meus amigos, a lei é uma declaração de vontade. A lei é uma declaração de vontade, é um comando. Lei não é uma sugestão, não é sugestão. A lei é um comando. Faça, não faça. Vejam só a situação aí, né? Circunstancial do momento e a necessidade do quê? Da imposição de determinados comandos legislativos para este isolamento social que nos acomete a todos, ok? Então vejam, como que iremos interpretar? Se a interpretação for gramatical, a partir do texto normativo, a partir da literalidade do texto. Agora vejam só, professor, se fosse necessário, se esta interpretação literal, gramatical, fosse suficiente, precisaríamos nós estarmos horas e horas estudando, né, analisando as leis, né, utilizando outros recursos? Por óbvio que não, meus amigos, bastaria ser alfabetizado e seria suficiente
para realizar esta interpretação? Sim, sim. Só que, né, como dizem os jovens, só que não. O jurista, existem outros recursos. Outros recursos são utilizados para que se possa o quê? Extrair o real entendimento e alcance das leis. O real entendimento e alcance. Então vejam, um segundo recurso utilizado pelos juristas é o quê? Um segundo método, um segundo recurso para a interpretação jurídica. Qual é? A interpretação histórica. Interpretação histórica, ok? Essa interpretação histórica, meus amigos, ela também se propõe a buscar o quê? O real sentido da lei. Mas através do quê? Através dos precedentes legislativos. Através dos precedentes legislativos, dos trabalhos preparatórios, da ocasião, inclusive, da elaboração daquela lei. Vejam, torçamos para que não. Esse estado de coisas logo passe, né? Que tenhamos nossa vida restabelecida o quanto antes. Agora vejam, se agravar essa pandemia, como a exemplo do que está acontecendo na Europa, na Itália, na Espanha, vejam, é possível que tenhamos o quê? Leis aqui no nosso país que venha eventualmente o quê? Determinar o isolamento social por um período maior, e o descumprimento deste comando legislativo pode gerar o quê? Pode gerar, né, uma sanção, né, uma pena, né, pelo descumprimento desta lei. Então vejam, se nós daqui a 30, 40, 50, 60 anos, se for necessário analisar uma lei que está sendo, apenas a título de exemplo, produzida hoje, iremos partir do seu sentido literal e depois buscar o quê? Em que momento histórico esta lei? O que animou o legislador? Quais os precedentes legislativos, né? Quais os atos preparatórios? O que antecedeu para que se houvesse a necessidade da produção dessas leis? Vejam, o jurista nesse caso está se valendo do quê? Está se valendo do quê? De um método interpretativo, utilizando a hermenêutica jurídica, do ponto de vista o quê? Histórico, ok? Para você, meus amigos, eu deixo a seguinte dica nesse instante. Deixo a você a seguinte dica. Vejam, a interpretação histórica, na maioria das vezes, ela se dá a partir da exposição de motivos que consta do projeto de lei. O que antecede uma lei é o quê? Toda uma tramitação legislativa. Nós iremos tratar isso futuramente. Agora, um projeto de lei, ele tem a sua parte normativa, tem toda a sua parte normativa, e a par da parte normativa, que são lá os artigos, né? Nós teremos o quê? As exposições de motivos, ou seja, aquilo que deu ensejo à produção aqui, aquilo que justifica a existência de todo o regramento estabelecido por determinada lei, e que também em algumas leis são chamadas de justificativa. Na verdade é o legislador dizendo, justificando, expondo os motivos do porquê da existência de determinada lei. Nós iremos tratar de maneira pormenorizada todos esses aspectos aqui em breve. Ok? Então, interpretação histórica é essa que se dá, né, a partir desses precedentes, a partir da motivação do porquê daquela lei. Seria suficiente apenas as duas, professor? Não, por óbvio que não. Por quê? Porque os juristas também se valem deste outro método aqui, ó, que é a interpretação sistemática. Interpretação sistemática que leva em consideração o quê?
O intérprete, ele não pode, eu já apaguei, falei novamente, olha só, ele não pode, a lei é articulada em artigos, certo? Em artigo, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. O intérprete, não é prudente que o intérprete faça a interpretação isolada, nem mesmo de artigos dentro do próprio texto normativo, não fará essa interpretação isoladamente dentro do texto normativo, e nem este texto normativo isolado do quê? Isolado de todo o sistema jurídico. Veja, isolado de todo o sistema jurídico. Nós conversamos e chegamos aí, num primeiro momento, de maneira muito rápida, à seguinte conclusão: o direito, ele é uno, é isso? Ah, se divide, professor, em vários ramos? Sim, dividido em vários ramos, né? Direito civil, direito penal, direito constitucional, direito do trabalho e assim por diante. Veja, mas neste caso, a interpretação de um dado, de um determinado diploma legislativo tem de se dar o quê? Dentro deste sistema jurídico, dentro dessa visão sistematizada, sistemática do direito, ok? Então você pode anotar no seu caderno. Olha só, não, o intérprete não se recomenda o quê? Um olhar somente sobre o trecho legal a ser interpretado, ok? Mas interpretado de acordo com o quê? Com todo, o ordenamento jurídico, de acordo com todo o ordenamento jurídico, que é uma unidade, que é uno, que é uma unidade, ok? Um sistema todo lógico, um sistema integrado, e não fazer a análise aí de maneira o quê? Aleatória, separada, ok? De maneira aleatória, de maneira separada. Aliás, eu te convido, inclusive, a também investigar essa expressão que é muito utilizada no direito, em especial no direito civil, que é o quê? Aleatório, né? Aleatório. Olha só, inclusive buscar isso sempre a partir da etimologia, alea, né? Vamos lá, mas isso aí você vai fazer e depois nós iremos discutir em breve, Professor, existem mais? Sim, existem mais. Dá tempo aqui? Não, mas talvez sejam as 3, não, 4, só mais uma, aguenta aí, só mais uma, mais um método de interpretação e talvez o mais importante. Dá para o professor, o senhor tá graduando, fazendo uma gradação de valores? Não, graduação, né? Não, hipótese alguma. Eu estou te dizendo que esta é importante, presta atenção, olha só, essa aqui, interpretação, olha aqui, teleológica, interpretação teleológica, olha aí, interpretação teleológica. Meus amigos, eu disse aos senhores, essa interpretação, ela está onde? Ela se volta à teleológica, teles, olha só a etimologia, vender, finalidade. Qual é o objetivo? Qual é o real alcance? Qual é a principal finalidade de determinado diploma legislativo? Essa é a interpretação teleológica. Eu vou interpretá-lo dentro do sistema. Qual a sua real finalidade? O que levou o legislador a escrever determinado texto normativo? Se me permitem, e sem nenhuma conotação religiosa, não, mas me valendo até inclusive de uma expressão consagrada em um dos livros, de cabeceira de todo jurista, que é de um francês chamado Montesquieu. O intérprete da lei deve buscar o quê? Identificar qual é o real espírito daquela lei, O intérprete deve procurar desvendar, por assim dizer, penso que esse verbo seja melhor, desvendar o espírito da norma, o sentido finalístico, o que buscou, o que animou, qual é o ânimo, o que objetiva o legislador em editar esta lei.
né? Os filhos da pátria, como brinquei aqui anteriormente, nós, né, nos curvamos e rendemos aí não só homenagens, mas também o nosso respeito ao legislador pátrio, né? Não porque ele seja merecedor enquanto pessoa, não, mas também, não, mais do que isso, mais enquanto pessoa, porque ele não representa a si mesmo, mas representa a parcela da população que o conferiu essa responsabilidade de pensar a sociedade e materializar esse pensamento, essa vontade da sociedade a partir das leis. Ok? Então vejam, essa aqui, fechando, interpretação teleológica, né? Eu vou até colocar uma expressão em latim, e não fiquem tristes comigo. Por que não fiquem tristes comigo? Porque é assim, no estudo do direito, teremos que enfrentar várias expressões que não são do dia a dia, sim, da língua o quê? Portuguesa. Por que da língua portuguesa? Porque ela é o idioma oficial da nossa república, mas mais do que isso, meus amigos. Existem algumas expressões que são consagradas em línguas estrangeiras, né? Eu sei que tem uma discussão, latim, nossa língua mãe e tal, não quero entrar, não vou comprar essa discussão e não dá agora nesse instante. Mas olha só, eu gostaria de deixar para ti também uma expressão em latim que tem tudo a ver aqui com essa interpretação teleológica. Ou seja, qual é a razão da lei, né? Qual é a sua real finalidade, qual é o seu espírito. Em latim irá aparecer assim, ó. Ok? Joia? Em latim. Então, esta razão da legislação está aqui dentro da interpretação teleológica. Ok? Meus amigos, vejam, é a partir desta necessidade de interpretação que eu lhe convido também ao quê? A refletir a respeito de quais seriam o quê? Essas fontes, né? Para uma boa compreensão da natureza, da eficácia das normas jurídicas, eu te convido ao quê? A refletir um pouquinho acerca do quê? Do conhecimento da sua origem, né? De onde se origina essa ciência do direito. Professor, a origem, então, como o senhor acabou de nos informar, seria o quê? Nós temos, então, enquanto fontes, ou seja, de onde emana, fonte nesse sentido, ok? De onde emana, de onde surge, nós teremos o quê? Ó, as fontes, né? Fontes aí do direito. Fontes do direito. Nós teremos o quê? As fontes formais e as fontes, olha só aqui, saindo a minha colinha, né? Anota o tempo aí, filhão. Tá. E também as fontes não formais. Olha, vejam, senhores, nesse primeiro recorte, neste recorte inicial, vejam, fontes formais e fontes não formais. As fontes formais, meus amigos, temos o quê? A primeira e talvez a principal delas, falamos até agora, é a lei. Olha aí, a primeira delas, a lei. Lei esta, fruto do trabalho de quem? Do legislador. Joia? Agora, essa é a fonte principal, né? Poderíamos aqui, ó, fontes formais. Vamos colocar aqui, olha só, deixar o teu caderno bacana, a fonte principal. Agora, poderia, professor, ter fontes acessórias? Sim. Sim, poderiam ter fontes acessórias. E quais seriam essas fontes acessórias? Alguns vão chamar também de secundárias, né? Quais seriam essas fontes? Olha só. Olha aqui, teremos a analogia, os costumes. Olha aí, fontes de direito. Analogia, os costumes. Analogia, os costumes. Os princípios gerais do direito. Né? Ó, princípios. Nós
em breve a gente vai dedicar uma aula especificamente para isso, tá? Para tratar o quê? Dos princípios gerais, desses postulados, né? Destes postulados do princípios gerais, vamos colocar aqui, do direito, tá joia? Professor, me ajuda, ninguém tem que decorar nada, sou contra qualquer tipo de decoreba. Agora, esta é uma sequência que deve ser obedecida. Por quem? Por quem é responsável por interpretar. Com maior razão, por quem é responsável por aplicar o direito. Ok? Estamos falando aí do Poder Judiciário. Vejam, que é uma regrinha, fonte principal é a lei. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fonte principal é a lei. Inexistindo lei, o intérprete, ele irá se recorrer à analogia. Inexistindo analogia, costumes. E se não tiver costumes? Aos princípios gerais do direito. Então vejam que é o quê? É uma sequência obrigatória a ser seguida pelo intérprete. LACP. Eu já memorizei dessa maneira, uma regrinha mnemônica. Lei de ação civil pública. Lei de ação civil pública. Aquilo que gera temor em qualquer político. Lei de ação civil pública. Lei. Analogia, costumes e princípios gerais de direito. Tá joia? Fica aí uma dica, uma regrinha mnemônica para que a gente procure memorizar na hora para saber a sequência. Agora é importante, e eu irei tratar isso em breve, em momento adequado. Isso aqui, esta sequência lógica, professor, sai de onde? Sai da sua cabeça? Por óbvio que não. Decorre sempre do quê? Da lei. E existe uma lei específica que trata disso. Que lei é esta? Há uma lei denominada o quê? LINDB. LINDB. Nós iremos tratar dela. É a LINDB que vai estabelecer qual é a sequência que deve ser utilizada pelo intérprete. Primeiro ele fará o quê? A interpretação da lei, na aplicação do direito, na busca pelo direito, a interpretação da lei, a aplicação da lei. Inexistindo lei, analogia. Mas não existe nenhum caso análogo. Qual é o costume então? Qual é o costume daquela sociedade? Também não tem costume. Existem postulados. Existem postulados. O que não pode é alguém que venha se socorrer do Poder Judiciário é ficar sem resposta. Ok? Então vejam, mas existem fontes não formais, professores? Sim, existem fontes que não são o quê? Fontes formais do direito. E estas fontes não formais, eu vou fazer aqui menção a duas delas. Duas fontes não formais, né? Duas fontes não formais. Olha aqui, a doutrina. Joia? Há um entendimento. Olha só, a doutrina, em um segundo momento, a jurisprudência. Jurisprudência. Meus amigos, nesse exato instante, é possível se debruçar a respeito de todas essas novas palavras que estamos tendo contato? Não. Mas, nesse primeiro recorte, me permita, em rápidas palavras, de maneira lúdica, compreenda, tranquilo, os primeiros passos. O senhor está dando, os senhores aí estão dando os primeiros passos. E os primeiros passos, não é? Nós bem sabemos. Ou você não se recorda quando começou a andar? São vacilantes, são trêmulos, não é? Não lembra? Eu também não. Olha só. Doutrina, o que se deve compreender, meus amigos, por doutrina, né? O que seriam essas doutrinas? Na verdade, a doutrina nada mais é do que o produto, né? O resultado do trabalho de estudiosos, pessoas que se debruçam a investigar a lei, não, mais do que isso, a investigar o quê? A estudar o direito, como foi proposto aqui anteriormente, a estudar o direito como um todo, a investigar na sociedade de que maneira essas leis
Não só as leis em seu sentido formal são produzidas, mas também de que maneira aquela sociedade se comporta, quais os aspectos, e ele irá buscar o quê? Buscar apoio em várias outras ciências, como sociologia, filosofia, antropologia. Então, é o trabalho de quem? O trabalho do doutrinador é esse trabalho de maior profundidade. Esse é o trabalho do jurista. Olha só, a doutrina é produzida por quem? Pelos juristas, os estudiosos do direito. Nesse primeiro momento, penso que seja o suficiente. Trabalho produzido pelos juristas. Estas são o que nós chamamos de doutrinas, né? De doutrinas. Vejam, os senhores já tiveram contato. Olha quantas doutrinas nós temos aqui no escritório. Um considerável número delas nessa instante, e o que nós mais temos são livros. Então, todos estes livros, isso aqui não, isso aqui é o Vadimeco, o senhor já conhece, que é um compêndio de leis, da legislação, parte do ordenamento jurídico está aqui. Agora, nós temos várias doutrinas. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Olha só, isto é um livro de direito administrativo, um livro específico que vai tratar só de um instituto do direito administrativo, que é o quê? Licitação, ok? Então tem ali, comentário à lei de licitações, é um doutrinador que discorre a respeito do quê? De uma lei, e ali ele aborda sobre vários aspectos. Tá joia? É um trabalho, é a partir da doutrina, é a partir do estudo destes juristas que nós temos inclusive o quê? A produção legislativa também. Os legisladores, quando vão elaborar alguma lei, eles irão o quê? Beber também nessa fonte. Buscando o quê? Buscando uma análise dos juristas, do entendimento doutrinário a respeito. E nós temos a segunda aqui, fonte não formal, que é a jurisprudência. E o que é jurisprudência, professor? De maneira rápida, de maneira lúdica. A jurisprudência são o quê? São as decisões inclusive reiteradas dos tribunais. Então vejam, quando há necessidade de se dizer o direito diante de um caso concreto, quem faz isto é quem? São os atores que desenvolvem a sua atividade perante o Poder Judiciário. Então é o resultado dessa atividade, o resultado necessitou, digamos, vamos colocar assim, um particular diante de uma situação conflituosa em que há uma resistência, há uma pretensão sua, algum tipo de conflito em sociedade, ele vai dizer, isso não está correto, isso não é direito, e eu vou buscar o quê? Eu vou buscar um provimento jurisdicional. Eu vou pedir ao Poder Judiciário que diga quem de fato está agindo de maneira acertada, ou seja, quem tem de fato direito, quem está pretendendo ou aquele que está resistindo. Vejam, neste caso nós temos o quê? Nós temos decisões judiciais. E essas decisões judiciais, se forem o quê? Forem prudentes, são decisões que vão sendo reiteradas ao longo dos tempos. E aí forma esse leque de decisões no mesmo sentido, aquilo que nós juristas chamamos de jurisprudência. Ou seja, decisões acerca do direito de maneira o quê? Prudente. E esta expressão vem para onde? Vem para o seu glossário. Tá ok? Maravilha, meus amigos. Olha só, o tá ok tá na moda agora, né? Ok? Vejam, agora é o seguinte, feito então essa análise, nós iremos nos debruçar a respeito do quê? E essas leis, professor? E essa lei, né? A nossa aqui, neste instante aqui, o tema principal desse nosso encontro. Existe uma forma específica de ser redigida? Essas leis são feitas como? Há uma padronização? De que maneira isto ocorre? Afinal de contas, nós estamos em um Estado de direito. E um Estado de direito é o Estado regulado,
é o Estado regulado, o Estado organizado, a partir do quê? Se é de direito, é a partir da lei, ou seja, das leis, olha só, das leis, de todas as leis que formam o ordenamento jurídico. E esse Estado nosso, que é um Estado olha só, olha você tendo contato com mais uma expressão, Estado democrático, expressão essa, Estado de Direito, Estado Democrático, que o professor de introdução à ciência do direito, que o professor de teoria geral do Estado, ciência política, irá trabalhar, né, de maneira com a profundidade necessária. Mas no nosso caso agora, para esse instante, nosso Estado é um Estado democrático de direito, um Estado de direito, de acordo com o que diz o artigo 1º, o artigo inaugural da Constituição Federal. É um Estado pautado pelas leis, ok? Eu vou deixar aqui alguns questionamentos para o nosso próximo encontro. Olha só, se é um Estado pautado pela lei, nós temos então, estas leis são produzidas por quem? Ah não, professor, isso o senhor já falou, pelo legislador. Ok, existe um modo específico de se produzir, um aspecto formal a ser obedecido? É isso? Quais são? Olha, essa é boa. Ó, anota aí, quais são as espécies legislativas? Quais são as espécies legislativas? Olha só, meus amigos. Ou seja, quais espécies de leis existem? Quais são as espécies? Pergunta boa, afinal de contas, nós estudantes de direito, minimamente temos que saber quais espécies do que? De leis existem. Afinal de contas, olha só, é o conjunto, né? É o conjunto dessas leis, e nesse caso aqui, volto a insistir, de leis positivadas que dão origem ao quê? Que dão origem ao que chamamos também de direito, palavra, né? Polissêmica, que comporta vários sentidos. Eu estou falando direito enquanto ciência, ok? A ciência do direito. Então, quais seriam as espécies legislativas? Fica essa provocação. Quais seriam as espécies legislativas? E a segunda, na sequência, como já disse, como são elaboradas? Como são elaboradas? Professor, o senhor já disse que são elaboradas pelo legislador, mas existe um modo específico? São duas questões que ficam de gancho para o nosso próximo encontro. Depois do intervalo, toma uma água e a gente volta já.